Bom dia, amada igreja. Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar mais uma pregação da série Quero Viver Algo Novo. Uma série que a gente começou logo no primeiro domingo do ano e hoje já é a 8ª pregação. E aí, hoje eu queria começar perguntando aqui quem gosta de comer, que ontem descobri que tem uma irmã dessa igreja que não é muito fã de comer. Mas tem alguém aqui que gosta de comer? Eu gosto muito de comer. E que comida que você prefere comer no dia a dia? Você gosta de comer uma sobra de 3 dias atrás na geladeira? Ou você prefere uma refeição feita na hora, fresquinha, quentinha? Eu acho que a gente prefere sempre a fresquinha, né? A refeição de 3 dias a gente torce às vezes que esteja estragado pra gente jogar, né? Desculpa. Bom, mas aí eu tenho uma outra reflexão. Será que toda comida novinha feita na hora é uma delícia? Depende, né? Às vezes acontece de a gente fazer correndo um almoço meio ruim, mas a gente come. E, em geral, se a pessoa tiver uma boa mão para cozinha, uma coisa que faz muita diferença e que vai definir se a comida vai ser boa ou vai ser ruim são os ingredientes. Tudo que ela vai lavar, o jeito que ela vai escolher, os ingredientes, tudo isso vai fazer diferença no prato final. E o Kleber Alves, nosso missionário lá no Malawi, uma vez ele contou uma história lá que ele foi visitar uma amiga, eu acho que isso foi em Moçambique, e ele comentou que a senhora foi lá preparar um leitinho para a criança dela. Aí ela pegou chá, misturou leite em pó ali, deu para a criança. Aí o Kleber achou aquilo muito curioso. Ele falou: Senhora, mas por que que você mistura o leite em pó com chá? Aí ela falou: Isso aqui não é chá, é água. E isso foi muito chocante, foi muito triste para ele, porque imagina para uma mãe ver o filho de estômago vazio tomar aquela mistura toda contaminada, porque era aquilo que tinha. E todo o início de uma refeição, o início de alguma coisa, é o momento e a chance que a gente tem de escolher os melhores ingredientes, para que no final o tempero ele venha só realçar o sabor e não ter que corrigir o prato inteiro. E quando a gente fala de começar algo novo com e para o Senhor, também é para a gente a nova chance de lançar as bases de algo em consagração ao Senhor, em santidade, sobre a qual a gente vai construir toda uma história, tudo de forma agradável ao Senhor. E hoje a gente vai meditar sobre um texto que está lá em Josué, capítulo 3, versos de 1 a 5. Diz assim: De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Esse contexto aqui é de um outro povo de Israel, diferente do que saiu do Egito, guiado por Moisés, porque aquela geração toda havia morrido no deserto. E aqui tinha uma nova geração, pronta para conquistar a terra prometida que Deus havia prometido lá atrás para o antepassado Abraão. E eles estavam diante de um rio que era impossível ser atravessado daquele jeito. E o trajeto inteiro que eles fizeram até agora era sempre ir a arca adiante, a arca de Deus ia adiante, que era a morada de Deus entre os israelitas, que simbolizava o trono e a presença dele. E aí o povo devia seguir para saber por onde andar, porque eles nunca tinham passado por lá.
E aí a fala de Josué é muito maravilhosa, né? Porque mostra para o povo o que eles devem fazer para se manterem nessa presença de Deus, que vai guiá-los nesse momento tão crucial. Então ele fala: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E aí, nesse contexto, eles precisavam lavar as roupas, porque Deus é puro. E eles tinham que manter uma certa distância da arca, porque Deus é santo. E o povo provavelmente não fazia ideia do que eles viveriam no dia seguinte. Quem disse que ia abrir o mar de novo? Aliás, eles nem sequer tinham visto o mar se abrir. Eles não faziam ideia. Mas eles sabiam que, seja lá o que Deus fosse fazer, o importante era manter os olhos na arca, manter os olhos em Deus. E se afastar, se separar de qualquer coisa que impedisse eles de estarem na presença de Deus. E para nós é da mesma forma. Nós vimos nas pregações passadas do pastor Joel a importância de a gente olhar para Jesus no começo de algo novo. E para nós também, esses inícios das coisas são cruciais, porque são esses momentos propícios para a gente se santificar de propósito. A gente quer se santificar e temer a Deus e nos comprometer a alegrar a Deus desde o princípio, mesmo que a gente não saiba o que vem pela frente. Uma vez que nós somos purificados, justificados e salvos pelo sacrifício de Jesus, é necessário que a gente permaneça fazendo morada para a sua presença. É necessário santidade. Que nós sejamos a casa do Espírito Santo. E na casa do Espírito Santo, quem manda é Ele. É a vontade dele que deve nos seguir, que deve nos guiar. E essa é a resposta de amor que a gente dá para Deus. Esse Deus que nos amou primeiro. E amar Deus, como nós bem sabemos, significa conhecê-lo, significa conhecer o seu caráter, os seus mandamentos, temê-lo e obedecê-lo em cada uma das nossas decisões. Isso não é qualquer um que pode fazer, somente aqueles que têm o Espírito Santo vivendo dentro, que nos aconselha e nos capacita a agradarmos a Deus, ainda que isso nos contrarie. E a Bíblia fala de forma muito bonita que essa é a melhor forma. Temer e obedecer a Deus é a melhor forma de a gente passar por qualquer circunstância das nossas vidas. Em Provérbios 9:10 fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E é muitas vezes isso que a gente pede, né? Fala: Deus, eu não sei como agir, me dá sabedoria, me dá entendimento. E aqui a palavra fala: é o temor do Senhor que é o princípio dessa sabedoria. Conhecimento de Deus é o seu entendimento. E olhando para essa história de Josué, é muito legal a gente ver que os israelitas eles não esperam para ver o milagre, para então falarem: não, a gente vai seguir em santidade. Antes de qualquer coisa, o temor e a santificação vinham antes. Antes de acontecer o milagre, antes deles verem, primeiro vamos nos consagrar. Isso para mim faz muito sentido, porque é impossível a gente prever as situações que a gente vai passar. E mais ainda, é impossível a gente se preparar para tudo. Cada situação ela vai nos ensinar algo novo. E ela não vem com manual de instruções, né? O que a gente deve fazer nesse novo de Deus. Essa situação que eu nunca vivi antes, como é que eu devo agir? A, B, C. Isso não existe. E se a gente é pego de surpresa, geralmente a gente reage de uma maneira que a gente não gostaria. Por exemplo, se a gente sabe, né, que vai naquele dia encontrar alguém que geralmente nos provoca, alguém que nos irrita muito, a gente já pensa assim: não, olha, hoje eu vou encontrar, Deus me ajuda, me dá paciência, eu não vou agir de forma grosseira, eu vou lá abençoar aquela pessoa. Então, quando a gente encontra, a gente já está preparado, né? Já sei, eu vou reagir de forma amável. Mas naquele dia que você não está esperando encontrar ninguém, o dia que você está de boa, e aí vem alguém e dá aquele cutucão, te insulta, e você estava despreparado. Muitas vezes eu reagi super mal. Eu pensei: nossa, reagi mal. Ah, se eu soubesse, eu podia ter me preparado. Mas a gente não sabe, a gente é pego desprevenido. E por isso
que quando a gente tem esse tempo para pensar, essa iminência de algo novo, é um momento bom para a gente decidir quais são os limites que a gente vai impor, quais são os nãos que a gente vai dar para manter a pureza dos nossos olhos, das nossas mãos e dos nossos negócios, mesmo das nossas vidas acadêmicas. E o sim também que a gente vai dar para, ainda que eles nos tragam desvantagens nesse mundo. Com base nesses princípios que a gente estabelecer, é muito mais fácil nós sermos conscientes e menos distraídos e automáticos nas nossas reações. Isso quer dizer que aqueles que estão iniciando um novo emprego, por exemplo, antes do primeiro dia, têm a oportunidade de decidir, tomar cada decisão, não como se o novo chefe estivesse de olho, mas com a consciência de que Deus está olhando e com o desejo de agradá-lo com as atitudes, as entregas, os relacionamentos. Isso vai ajudar muito no dia a dia. Quando aparecer aquela tentação de entrar numa rodinha de fofoca e falar mal daquela pessoa que errou rude no trabalho, vai ser muito mais fácil de lidar, porque eu já decidi antes que eu vou honrar o Senhor e que me importa como Ele me enxerga nesse trabalho. Da mesma forma, quem vai abrir um negócio, antes de abrir um negócio, é muito melhor poder decidir antes, se comprometer a pagar em dia justos salários para os futuros funcionários, regularizar a contratação de todos para que eles tenham direitos, consagrar o seu negócio para o Senhor antes que as coisas comecem a rodar. Aqueles que estão se preparando para namorar, é muito melhor também se comprometer antes a passar longe dos limites do toque físico, para se manter na pureza sexual antes do dia que vier a tentação. Os que estão estudando vestibular é a mesma coisa. Eles podem decidir ter uma caminhada honesta na sua futura faculdade antes de ingressá-la. Não falar mal dos professores, não pedir para assinarem a lista quando você não está lá. Tudo isso antes do dia em que tudo estiver tão corrido que vai ser conveniente essas coisas. E lá em Mateus 7, 24 a 25, Jesus conta aquela história, né, das duas casas que foram construídas. E ele fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Como é importante a gente alicerçar na rocha, em Jesus, e construir as coisas, então, em cima dessa decisão de honrar o Senhor. Porque o dia da tentação, o dia da dificuldade, essa casa não cai. E a gente fala bastante disso porque não é fácil fazer. Na verdade, as dificuldades elas não são nem só contra nós mesmos, contra nossos desejos da carne. Eles também são contra o mundo, que pensa contrário ao que Deus pensa. Deseja coisas contrárias ao que Deus deseja. Quando nós decidimos não ser uma cópia do mundo, mas ser um reflexo de Deus, nós confrontamos o pecado do mundo. Mas apesar de ser tão difícil, ser tão doloroso, a gente vê aqui como o Senhor Jesus Cristo lidou com isso. É muito maravilhoso que ele fala, a oração que ele faz diante dos discípulos dele, antes de ele subir aos céus, depois que ele foi morto e ressurreto. Em João 17, 13 a 19, fala o seguinte: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. E essa oração de Jesus tem tantas coisas lindas.
Jesus Cristo, nosso Senhor, ele bem sabe a dor, a rejeição e a morte, inclusive, que ele sofreu por causa do seu amor e obediência ao Pai. O trabalho de Jesus na cruz ele nos deu a possibilidade de nós sermos santificados na verdade. Nos deu a possibilidade de termos a palavra de Deus viva em nós, o Espírito Santo a nos aconselhar. E olha só que lindo que Jesus, ele nos coloca em identificação com ele. Ele fala que nós não somos do mundo como ele também não é. Isso é muito lindo, a gente está identificado com o nosso irmão mais velho, aquele que morreu por nós, que nos amou primeiro. E quando Jesus apresenta a parte difícil, ela vem também envolta numa parte doce, que é a seguinte: o mundo odiou aqueles que escolheram a Cristo, mas pelo seu Espírito, ainda nessas circunstâncias, aqueles que escolhem a Jesus experimentam a alegria plena do próprio autor da alegria. Existe alegria maior do que essa que aquele que criou a alegria oferece? Não existe. Quem é como o nosso Deus, não é mesmo? Que além de vir a nós quando nós somos sujos, quando nós demos as costas para Ele, Ele vem e oferece o maior preço, o mais precioso, para nos apagar as nossas dívidas, para nos purificar. E além disso, Ele ainda nos dá o privilégio de, ao amarmos a Deus, ao obedecermos, também experimentarmos de prazer nessa vida. É muito bom, muito bom. Então, como é importante também a gente reconhecer que o que nós temos e que somos não nos pertence. Tudo provém do Senhor e deve servir ao Senhor. Ele tem o direito de julgar e é merecedor de toda a honra. E outra coisa que também essa vida aqui é passageira. O que nós tivermos que ser prejudicados neste mundo por causa do amor de Deus, não nos atormentará na vida que virá. Na vida que Cristo conquistou por nós, na eternidade, na presença de Deus, na sua alegria, no seu descanso eterno. E aí, pulando quase 10 capítulos, a gente vai para Josué 24, de 13 a 15. Josué, antes de entrar na terra prometida ali, tudo já tinha acontecido, milagres tinham acontecido, o povo já tinha visto Deus trabalhar e guerrear por eles. Josué faz ali uma retrospectiva de tudo que Deus fez. E ele termina assim: foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez, antes de habitar naquele lugar e construir coisas e tal, Josué, mais uma vez, fala: vamos escolher agora quem vai ser o nosso Deus. Eu já decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, que nessa manhã a gente possa colocar o nosso coração honesto diante de Deus. O que será que tem sido confortável nos amoldar ao mundo, em vez de confrontá-lo e nos amoldarmos à justiça e santidade do Senhor? Nesse novo tempo que alguns estão vivendo, ou nesse novo dia que todos nós estamos vivendo, o que nós podemos consagrar ao Senhor que nós não temos consagrado? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos revele, que Ele fale aos nossos corações, e que assim a gente possa começar o novo de Deus, com os olhos fixos em Jesus, e com as nossas mãos limpas, nosso coração puro, porque Deus merece. Vamos orar um tempo, então, pedindo para que o Senhor revele
consagrando as nossas vidas. Santo Deus, Pai, como é surreal a gente dizer Santo Deus, porque o Senhor, sendo santo, puro, pleno em toda a sua pessoa, papai, o Senhor nos permite, nós seres tão incompletos, papai, tão sujos, tão necessitados, te chamarmos de Pai e chamarmos o nosso Jesus, nosso Senhor, de irmão. Pai, que amor é esse, Deus? Deus, o Senhor nos amou de tal forma que nós queremos te amar, Deus, de coração, e não a nossa maneira, papai. Nós queremos te amar à sua maneira, Deus, porque o Senhor é santo. Nós queremos te amar, Deus, da forma que só o Seu Espírito nos permite te amar, em obediência, em santidade ao Senhor. Por isso, nessa manhã, nós pedimos para que o Senhor mostre, Deus, nos nossos corações, aquilo que não agrada ao Senhor, papai. Deus, muitos de nós estão começando coisas, papai, mas alguns de nós não. Alguns de nós estamos só continuando, papai. Não vemos um recomeço, mas nós pedimos para que o Senhor nos dê hoje um recomeço, pai. Que hoje nós possamos consagrar as nossas vidas por inteiro ao Senhor. Possamos, Deus, com a ajuda do Teu Espírito, saber onde não ir, onde ir ousadamente, papai, mas para a glória do Senhor. Que as coisas desse mundo não nos assustem, papai. Que a aprovação dos outros não seja mais atraente, Deus, do que o sorriso no Seu rosto. Nós clamamos pelas Suas misericórdias, papai, pela Tua graça capacitadora nessa manhã. E nos entregamos mais uma vez, papai, sabendo que o Senhor, Deus, tem interesse em nos purificar, em nos levar a sermos santos como o Senhor é. Muito obrigada pelo que o Senhor já fez e o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor vai fazer nessa igreja, papai. Que ela seja santa e pura e agradável aos Seus olhos. Em nome de Jesus. Amém.